Olha, agora eu quero voltar a falar desse caso que chama a atenção do Brasil. Vem comigo na trilha especial. É o caso do médico acusado de matar a esposa envenenada. O caso Larissa. O médico Luiz Antônio Garnica segue preso, acusado de ter envenenado a própria esposa com um chumbinho em Ribeirão Preto. Ele, inclusive, pediu à justiça o cancelamento das visitas da Letícia Camilo Laurindo na prisão, apontada como amante do Luiz. A mãe dele, a Elizabeth Rabassa, também teria participado do crime e segue presa. Segundo a defesa do médico, ele agora quer que a namorada que tinha autorização para visitá-lo na cadeia tenha essa autorização revogada enquanto o processo ainda está em andamento. Eu quero agora chamar ao vivo Gustavo Batista com mais detalhes nessa nova posição do Luiz Garnica. Antes ela brigava para conseguir fazer a visita íntima, a chamada visita íntima, né? Ela que foi apontada como amante do Luiz Garnica. Agora o Luiz não quer mais recebê-la nessa visita íntima dentro do presídio, Gustavo. Por que será, hein? O que, né? É muito estranha essa situação, né, Valentim? É bom a gente lembrar aí que, inclusive, ela está sendo investigada aí por parte da polícia em relação a essa tentativa dela, né, ter essa união estável e visitar lá o Luiz na cadeia. A gente entrou em contato com o advogado que defende o Luiz, o doutor Júlio Mocin, e apesar de não ter explicado aí o motivo, ele confirmou a informação de que Letícia, que era amante de Luiz na época da morte da Larissa Rodrigues, esposa dele até então, não faz mais parte da lista de visitas autorizadas na penitenciária de Serra Azul. Segundo o Ministério Público, esse relacionamento fora do casamento teria sido uma das motivações para o assassinato. O Garnica, ele está preso desde maio de 2025, acusado de matar a professora de Pilates Larissa Rodrigues, e a mãe dele, Elizabeth Rabassa, também foi presa, apontada como participante do crime. Ela está em Tremembé. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada, então, pela Justiça, a partir das investigações do Ministério Público e da Polícia Civil, e seguem presos aguardando o julgamento que pode acontecer ainda em 2026. Para conseguir visitar um médico lá na prisão, Letícia pediu autorização à Secretaria de Administração Penitenciária. O pedido, então, foi feito com uma declaração de união instável, mas esse documento não tinha registro em cartório. Pelas regras aí do Estado, apenas familiares ou companheiros com união reconhecida podem visitar presos. Pelas regras do Estado, apenas familiares, né? Aí, em dezembro, a Justiça determinou a abertura de uma investigação contra a Letícia por falsidade ideológica. Isso porque, durante uma audiência, ela e o médico afirmaram que não viviam em união estável. Então, né, uma versão diferente, né, da que foi apresentada para conseguir autorização de visita. O Garnica e a mãe respondem por homicídio qualificado e feminicídio, com agravantes com uso de veneno, meio cruel e dissimulação. O médico também é acusado de fraude processual por ter mexido lá na cena do crime da morte da Larissa, por ter alterado a cena do crime no dia em que ocorreu, né, em que o corpo dela foi encontrado. As investigações apontam que Larissa descobriu a traição do marido no início de março de 2025 e na véspera de morrer, ela teria avisado que ia procurar um advogado, então, já depois do final de semana, para tratar da separação. Segundo a polícia e o Ministério Público, a professora começou a ser envenenada pela sogra, a mando do filho. A intenção seria evitar a divisão de bens em caso de divórcio. Então, o problema financeiro aí teria motivado esta morte. Depois da morte de Larissa, o Garnica ainda acionou um seguro para ajudar a quitar o apartamento do casal. A investigação aponta que ele e a mãe estavam endividados e queriam manter o patrimônio no nome do médico. Em depoimento à justiça, Letícia, a amante, disse que o médico não queria se separar da esposa porque gostava das duas ao mesmo tempo, olha só. E ela também confirmou que mantinha outro relacionamento, mas afirmou que a relação com o Garnica era a intensa há mais de um ano. Nós tentamos entrar em contato com a defesa da Letícia, mas não tivemos retorno. O promotor que cuida do caso, o doutor Marco Túlio Nicolino, disse que a retirada de Letícia do rol de visitas da cadeia não altera em nada o processo no qual Luiz é ré. Aí ele é réu, neste caso, a gente volta a falar, né, da morte da esposa. Ele, junto com a mãe, teriam planejado e cometido a morte da Larissa Rodrigues do ano passado. Valentim. Olha, cada dia que passa, esse caso surge, né? Traz
novidades, novos capítulos. Ontem nós falamos da questão da Elizabeth, Gustavo, você entrevistou, inclusive, o advogado de defesa dela, falando do possível envolvimento após o depoimento que ela deu também na morte de uma das duas amigas que estão sendo apontadas também como envenenadas pela Elizabeth. E hoje, agora, essa outra novidade, já falando da Letícia, né, que estava até tentando, né, fazer aí com um documento, visita íntima para Luiz Garnica, e aí aparentemente teria conseguido, já que agora ele pede o cancelamento. Isso indica que ela já estava tendo a esse acesso, ou pelo menos liberada para fazer isso, né? A gente vai continuar acompanhando, o Gustavo está aqui e volta a qualquer momento com mais detalhes. Todo dia, praticamente, tem um novo capítulo dessa história envolvendo o caso Larissa, o caso Natália, o caso Luiz Garnica, o caso Letícia, o caso, infelizmente, né, Elizabeth Arrabaça, onde tantas pessoas acabaram prejudicadas e, entre elas, a morte da Natália, a morte da Larissa e até dessas duas amigas que a polícia investiga.